Ok, irmãos, hoje eu vou compartilhar um tema com vocês, que eu acho que pelo menos há uns 20 anos ou mais me persegue. E eu pus o título nessa mensagem de hoje de Bens, Riquezas e Dinheiro. Eu espero que você tenha trazido lápis e caneta, porque eu vou ensinar vocês hoje a ganhar $1 milhão em 12 passos. Não vale pedir emprestado nem papel nem lápis. Já tem gente que vai ficar pobre aí. Brincadeira. Esse é um tema que eu gostaria de compartilhar com vocês, que, como eu falei, ele me persegue e é algo que a gente fala pouco na igreja. A gente até tem falado isso no conselho, para não ficar insistentemente tratando do tema dinheiro, contribuição, dízimo. Às vezes a gente até vai para o outro extremo e não quer falar nada sobre isso. E, para minha surpresa, já desde uns anos estudando esse tema, esse é um tema tão falado na Bíblia, que a gente às vezes até se surpreende se a Bíblia realmente não é um livro financeiro ou é um livro de qualquer outra natureza. E o tema finanças é um tema que toca a nossa vida como cristãos, como não cristãos. É um tema que toca a nossa vida independente da nossa raça, religião, cor. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns países e asseguro para vocês, o que a gente vê aqui é exatamente aquilo que a gente vê na China, onde eu trabalhei um pouquinho, os 6 anos de México, um pouquinho de América Latina, Alemanha. O tema bens, riquezas e dinheiro é um tema presente em todas as culturas. Se formos para o Oriente Médio, onde a grande maioria também a gente vê lá de muçulmanos, é um tema recorrente. Qual vai ser a nossa direção hoje aqui? Eu queria, junto com vocês, caminhar para a gente ver que Deus tem muito mais a falar sobre dinheiro do que a gente imagina. E que a parte financeira na nossa vida pode ser, em nome de Jesus, abençoada e abençoadora. Oséias 4:6, o profeta escreve da parte de Deus, e Deus fala assim: olha, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento que nós, como povo de Deus também, temos tido com relação às finanças, tem levado nossas famílias à bancarrota, à falência, tem colocado nossas vidas à mercê de um sistema econômico que é cruel, tem nos tirado a perspectiva de ver que tem uma luz no fim do túnel e não é o trem vindo, né, o que seria um desastre, né? Já viram aqueles desenhos, né? Tá tudo escuro e vem a luz, né? É o trem vindo, né? Eu tenho visto muito Pica-Pau ultimamente, que o Isaac e a Emília tem lá um DVD com 100 desenhos, né? É impressionante como eles vêm e parece que toda vez é a primeira vez, né? Ficam assim, vidrados. Mas, segundo um estudo realizado por Howard Dayton e Jim Senef, são autores de um livro que fala sobre finanças na perspectiva bíblia. Na Bíblia nós temos mais ou menos, aproximadamente, eles fizeram uma pesquisa, uns 500 versículos sobre oração. Olha que interessante. Versículos específicos que falam sobre oração. Não que outros versículos não mencionem alguém orando e etc. Mas mais ou menos 500 que falam sobre oração. Um pouquinho menos de 500 versículos falam sobre fé. Interessante, né? Agora pasmem. Mais de 2.350 versículos que falam sobre posses, dinheiro e administração de bens. O que vocês acham? É um tema importante? É um tema bíblico? Não tenho dúvida. Nós estamos falando da palavra de Deus. Earl Pitts e Craig Hill fizeram também um outro estudo e olharam mais o Novo Testamento. E no Novo Testamento eles identificaram mais ou menos uns 200, 215 versículos que falam sobre fé.
218, 220, que falam sobre salvação. E 2.084 versículos que falam sobre finanças e a sua administração. Por que eu estou falando isso? Porque se é um tema tão falado na Bíblia, se é um tema tão abordado nessa magnitude de números, significa que alguma coisa a gente tem que aprender com isso. Das 38 parábolas, 16 falam sobre administração de bens, posses e dinheiro. Então são informações que eu queria dar como pano de fundo para a gente saber que aqui não está tendo nenhum exagero, mas que talvez o nosso exagero é não tratar devidamente como deve ser tratado o tema finanças. E pôr definitivamente um ponto final naquilo que a gente chama de escravidão financeira. Quantas famílias endividadas, quantos relacionamentos quebrados, quantos lares que estão sendo desfeitos por falta de conhecimento da proposta de Deus na administração financeira. Basicamente, o mundo é dividido por 2 sistemas econômicos. O primeiro deles eu pus como o sistema econômico de Deus. E simplesmente, em poucas palavras, o sistema econômico de Deus é dar e receber. Não faz muito sucesso isso no outro sistema econômico. Porque o outro sistema econômico fala sobre comprar e vender. Essa é a língua que eu acho que nós todos escutamos todos os dias, certo? Dar e vender, dar e comprar, são coisas que às vezes não se combinam. A forma como a maioria de nós, cristãos ou não cristãos, tratamos o tema de finanças, é seguramente, conforme a própria palavra de Deus diz, antagônica, contrária àquela proposta que Ele tem para nós. E é isso que eu queria junto com vocês ver no dia de hoje. Então, aquilo que a gente tem aprendido sobre finanças, sobre como cuidar do nosso dinheiro, como cuidar dos recursos que estão ao nosso serviço, se a gente for realmente na Bíblia, na palavra de Deus, a gente vai encontrar bastante detalhes, ou talvez grandes detalhes, para a gente corrigir a rota. Cerca de 80% dos cristãos americanos têm algum tipo de problema econômico e financeiro. 80%. Essa é uma estatística americana, que eu, sem medo de errar, traria para cá, e a gente estaria aí entre talvez 70% e 90%. Cerca de 50% dos casos de divórcio, também na cultura americana, estão ligados, em sua raiz, ou em algumas das causas, ao tema financeiro. São casais que não conseguem chegar a um acordo de como tratar as finanças, de como investir, de que têm entendimentos diferentes, e ambos não bíblicos, para tratar das suas administrações de maneira geral. E essa má gestão também tem causado muitas enfermidades. Quanta gente tendo problema de estresse, excesso de ansiedade. A ansiedade já é ruim, o excesso então nem se fala, é um estrago só. E essa falta de perspectiva, falta de esperança, e um abismo chama outro abismo, né? Aí vem a depressão, vem depressões profundas, vem suicídios, e por aí vai. E estrategicamente, irmãos, nosso inimigo quer fazer com que a gente cada vez menos trate desse tema. Porque é justamente aí onde está a ruína daqueles que não têm o entendimento gracioso da palavra de Deus. Algumas das razões pelas quais a palavra de Deus tanto trata sobre esse assunto é porque a forma como nós lidamos com as nossas finanças impacta diretamente
a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Lucas 16, está aí na tela, 11 e 12, nos diz o seguinte: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Palavras de Jesus, como isso impacta diretamente a nossa vida e a nossa comunhão com Ele. Em Mateus 25, 1, Jesus fala da parábola dos talentos. E para aquele que trouxe os talentos de volta, multiplicados, o que foi que ele falou? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu vou te colocar sobre o muito. Isso é uma grande verdade e quebra uma das grandes mentiras da nossa vida, que é achar que a gente merece alguma coisa. A meritocracia diz que quanto mais eu fizer, quanto mais eu estudar, quanto mais eu rachar, mais retorno eu vou ter por causa disso. Também não é para a gente usar isso como desculpa e falar, bom, então não vou fazer nada e esperar cair os recursos aqui no meu colo. Não é isso. Mas é que Deus é aquele que provê e aquele que faz a grande diferença nas nossas vidas. Ele é aquele que sabe das coisas. Ele dá assim para nós a inteligência, dá para nós vontade de trabalhar, dá para nós disposição, dá para nós estratégia, mas nos dá acima de tudo a perspectiva de que a gente pode descansar nele, porque o esforço que a gente faz é mais do que multiplicado. Porque se Deus fosse também começar a medir quanto esforço a gente faz para nos dar em troca aquilo que a gente acha que merece, acho que a gente estaria realmente perdidos. E aí eu queria também compartilhar com vocês o seguinte: por que que eu estou aqui explicando isso para vocês? Eu queria desde logo falar para vocês o seguinte: eu sou o cara que mais precisa aprender sobre isso. E eu acho que é por isso que Deus me deixa fazer isso. Porque eu, apesar de tanto estudar, tanto mergulhar nos livros, mais do que isso, eu tenho passado por muitas situações ao longo dos últimos 30 anos, quase a minha vida profissional, quando eu comecei a entender e mexer com dinheiro, com recursos, etc. E eu confesso para vocês que eu acho que é uma realidade de todos nós. Nós não somos educados nem em casa e pouco na igreja sobre a perspectiva de uma boa administração financeira da nossa vida. A gente se preocupa muito com a espiritualidade, com a santidade, com uma boa vida cristã, ser um bom pai, ser um bom marido, uma boa esposa, boa filha, mas na hora de falar de dinheiro a gente congela. E Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que a gente seja um ser integral, vitorioso e vitoriosa de maneira integral. Por isso, eu sou o melhor exemplo para compartilhar isso. Teve uma época, irmãos, que eu tinha 4 cartões de crédito, graças a Deus faz muito tempo isso, mas eu tive 4 cartões de crédito e consegui, nos 4 cartões de crédito, dever a ponto de não conseguir tirar de um para pagar o outro, porque eu fazia isso, eu era esperto nisso. Saca de um para pagar o outro, roda e não sei o quê. Chegou um momento que travou tudo, já não tinha mais de onde tirar, mas sou esperto. Fui para os carnês, e dá-lhe carnê. E eu vi a minha vida em ruínas. Uma dessas vezes, estou antecipando até uma ilustração que eu vivi. Uma dessas vezes, já faz uns 20 anos. Eu estava tão enrolado e tinha voltado para Cristo, porque eu também fiquei um tempo longe de Deus, abandonei a fé, abandonei tudo. E aí fiz mais besteira ainda. E aí eu cheguei, voltei para Deus, me coloquei diante dele e falei, olha, eu não sei como é que eu vou sair dessa situação. Os cartões bloqueados, os carnês para pagar, o salário caía, desaparecia no negativo do cheque, né?
Eu falei, ó, só se o senhor me der outro emprego, mas no mesmo tempo que eu estou trabalhando. Trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo, não uma noite e um durante o dia. Bom, o que aconteceu? Numa dessas aí, a Mercedes, onde eu trabalho, abriu um programa de trainees com a Alemanha. E aí eu fui um dos escolhidos para participar desse programa. E aí eu fui passar mais de meio ano na Alemanha. E pasmem, o meu salário caía aqui todinho. E eu não tive que gastar nenhum centavo lá na Alemanha. Eu fui morar num apartamento mobiliado, até brincava, falava com a minha mãe, mãe, tem até talher e toalha dentro. Eu não tive que... Entrei com o corpo, assim com a roupa, só. E em meio ano, foi o prazo que eu precisava para estar fora daqui, consertar as finanças, voltar e poder seguir a minha vida. E eu tenho convicção de que a besteira que eu fiz, Deus permitiu que ela fosse consertada por Ele, para eu repartir isso aqui com vocês. Porque mérito meu, 0. Senão eu estaria endividado até hoje, porque juros, essa é outra maldição, né? O segundo motivo pelos quais a Bíblia tanto fala sobre esse tema é que as posses competem diretamente com o Senhor, com Deus, pelo domínio da nossa vida. Em Mateus 6:24, Jesus fala assim, olha, não dá para servir a 2 senhores. Ou você agrada a um e desagrada o outro, ou vice-versa, certo? E aqui ele estava falando sobre Deus e sobre Mamon, que é uma divindade que representa o dinheiro. Tem uma curiosidade, no século XII, na época das cruzadas, aquelas guerras religiosas, apesar de ser religiosa, era guerra, e apesar de ser guerra, era religiosa, uma coisa meio esquisita. Mas era uma batalha campal e faltava gente. Então, o que é que os cristãos fizeram para aumentar o seu exército? Eles contratavam os mercenários, né? Naquele tempo já tinha, viu, gente, mercenário. E como era uma guerra religiosa, o que acontecia? Os mercenários tinham que ser batizados. Então, o que acontecia? Levava lá, aí a gente não sabe se é por imersão ou por aspersão, mas não importa, não é esse o tema da nossa conversa hoje. O tema é o seguinte, vai batizar, o mercenário deixava a sua espada fora da água, por imersão ou por aspersão dá para deixar fora da água, acreditem. E aí, qual era o significado dessa conversa? Pode me batizar, eu me submeto às regras, eu me submeto a Deus, mas a minha espada não. Com a minha espada eu faço o que eu bem entender. E hoje em dia, irmãos, nós estamos fazendo, ao invés da espada, com isso daqui. Nós nos batizamos, nós entregamos nossa vida a Cristo, nós temos um compromisso com Deus e falamos, olha, estou contigo, me submeto às regras, me submeto ao Senhor, exceto a minha espada. Porque isso é sinal de poder, não é? Dinheiro não é sinal de poder? A gente acha que é. E por causa disso a gente deixa a carteira para fora da água quando a gente se submete a Deus. É fácil ver isso lá atrás e a gente acha um absurdo, né? Quando acontece com os cruzados. Mas hoje em dia tem acontecido muito isso com a nossa vida. E hoje nós temos sido derrotados porque deixamos de fora da bênção de Deus a nossa vida financeira, para não dizer a nossa carteira. E o terceiro motivo pelo qual a Bíblia tanto fala sobre finanças é porque a nossa vida gira muito em torno de finanças. É ou não é? Se você às vezes não estiver concentrado aqui, você talvez deve estar pensando que amanhã tem que pagar uma conta, que não tem dinheiro. Quem não tem emprego, como é que eu vou fazer amanhã? Que eu tenho que sair para conseguir emprego. Quem tem 2 contas para pagar tem que escolher uma, né? E por aí vai.
Olha uma semana tua, uma semana típica. Acorda, já pensa em conta para pagar, já pensa em investimento, no trabalho, fora do trabalho. A nossa vida está permeada das finanças. E Deus sabe disso, olha que legal. Ele sabe que a gente passa grande parte do nosso tempo pensando em onde investir, o que pagar, como aumentar o salário, como aumentar a renda, como aumentar a receita, como sair do negativo. Para aqueles mais espirituais, se eu realmente vou continuar dando dízimo ou não, se eu vou realmente investir na igreja perseguida com a minha oferta missionária. Muitas vezes os cristãos falam que tem fogo no coração. É ou não é? Menos no bolso. O bolso congela. Irmãos, nós somos seres integrais. E finanças também passa por sermos seres espirituais. Nossa semana é uma semana típica de falar e pensar em dinheiro. E o dinheiro em si não é mau, ele é uma ferramenta para troca. É a importância que nós damos para esse tema. Jesus falou que a gente veio aqui para servir, mas ele falou que era para servir a Ele, não ao dinheiro. E às vezes a gente confunde essas orientações também do Senhor. Então, como sair do estresse? Como ter uma vida de mais tranquilidade? Como ter uma vida mais alinhada com a vontade de Deus? E mais do que isso, irmãos e irmãs, ter vitória nessa área da nossa vida. Não estou falando que nós não vamos ter luta. A gente acabou de falar de luta. E a luta também está no dia a dia. Em sustentar nossas casas, em pensar no nosso futuro. E Deus respeita e entende perfeitamente isso. Mas Ele está mais interessado nisso do que você mesmo. E mais, Ele quer participar disso. A questão é que muitas vezes nós não permitimos Ele participar. Então, para a gente caminhar nesse assunto e tirar um pouco esse estresse e dormir mais tranquilos, cumprindo a vontade dEle e obter vitórias nessa área da nossa vida tão importante, tão crítica e tão maltratada, é importante a gente entender que nessa relação nossa com Deus, há dois papéis, há duas responsabilidades. E se a gente entender essa responsabilidade, eu não vou falar para você que todos os seus problemas vão estar resolvidos. Aquele negócio de $1 milhão era brincadeira, tá? Mas eu asseguro para vocês, e por experiência própria, que a guinada vai ser outra. Que a toada vai ser outra. Que quem vai servir a quem é o dinheiro que vai nos servir. É o dinheiro que vai servir os interesses de Deus e do seu reino. E eu sim vou ter vitória por ter entendido qual é a minha parte nessa história toda. Qual é a parte de Deus? A parte de Deus, eu queria ler esse versículo aí que está na tela. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Teus, ó Senhor, são, olha o que pertence a Deus, olha que interessante, a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Esse foi um texto maravilhoso, uma oração de Davi, quando ele juntou as ofertas, do povo para a construção do templo. Ele não poderia construir o templo por N razões, mas ele juntou isso para a construção do templo. E ele declarou que ele tinha plena convicção, que é o que eu gostaria que a gente pudesse caminhar nessa linha hoje. Deus é o dono de tudo. Não sobrou nada. Percebe? Força, poder, riqueza, tudo é dele.
E aí, outra quebrada que eu queria que a gente tivesse. Nós não somos donos de nada. Nem que a gente ache que a gente é dono, nós não somos. Porque a palavra de Deus está falando que Ele é o dono de tudo, Ele é o proprietário de todas as coisas. Ele fala aqui de força, de poder, honra, de exaltar. Você foi promovido no teu trabalho? Dá graças a Deus, mas não é teu mérito, não. É a graça de Deus, é decisão dEle. Ah, mas eu ganho pouco. Depois a gente vai falar sobre isso. Ah, mas eu estou sendo injustiçado. É outra questão. O que nós estamos querendo buscar aqui é um entendimento comum de que Deus é soberano sobre a nossa vida. E Ele é o dono de todas as coisas. Então, aquele carro que você acha que você tem, a casa, a roupa, isso começa a cair por terra, porque realmente não é nada teu. Nós somos chamados a ser bons administradores, nada mais. Que já é uma bela de uma atividade, uma bela de uma tarefa. Mas olhando para esse texto, a gente também descobre algumas outras subcaracterísticas desse Deus que é dono de todas as coisas, que é soberano. E aqui diz que Deus é proprietário. E quando nós reconhecemos que Deus é proprietário, todas as nossas decisões e gastos se tornam decisões espirituais. Vou repetir, porque eu creio que isso é importante. Quando nós entendemos que Deus é proprietário, todas as nossas decisões sobre gastos, investimentos e finanças se tornam decisões espirituais. O que significa isso na prática? Vou dar um exemplo, mas se acontece com você é mera coincidência. Saímos nós, vamos no shopping, olha que celular lindo esse. Aquela tecla que no meu é verde, aqui é amarela. Isso faz toda a diferença. Eu vou levar. E o que acontece? Eu levo. Olha, essa camisa, ela está me chamando. Vou lá e compro. A blusinha, olha, essa blusinha é até um pecado não levar. Eu vou levar. Tem 384 blusinhas no guarda-roupa, mas essa, ela está me convidando, ela está me chamando. Essas decisões, irmãos, por mais tolas e bobas que pareçam, quando entendemos que Deus é o proprietário, passam a ser também decisões espirituais. Ah, mas também não vou poder comprar mais nada agora? Lógico que vai. É só perguntar para o dono. Se ele deixar, beleza. Mas ele é o proprietário. E não é um proprietário tirano. Essa é outra falácia, outra mentira que a gente tem. Ah, tá bom, agora eu vou ter que entregar tudo para ele é o dono de tudo, vou andar até o sapato furar para poder trocar outro. Imagina, a gente sabe e canta aqui, e vive que Deus é um Deus de graça, de misericórdia, é um Deus abundante, que não quer ver os seus filhos na miséria, que quer dar prosperidade espiritual, material, emocional. É um Deus pleno, é um Deus integral. Por isso que eu falei, Ele está mais interessado na sua vitória sobre a vida financeira do que você mesmo. O problema é que nós usamos a nossa sabedoria para resolver os temas que também se discernem espiritualmente, inclusive as finanças. Deus está no controle. Ah, isso eu já sei. Tá bom, então vamos praticar, porque Ele realmente está no controle. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É muito gostoso nós, como cristãos maduros, vendo um irmão passar uma dificuldade, chegar e falar: irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para os outros isso funciona muito bem. O problema é que quando chega a minha hora de sofrer, o problema é quando chega a minha hora de passar pela provação, pela dor, que isso não se transforma numa verdade. Mas eu queria dizer para vocês que Deus está no controle. E Ele continua no controle. E esse Deus
quer ver você e a mim livres, desescravizados dessa vida financeira de derrota e de perdas. E Deus usa muitas vezes, como usou para mim, a dificuldade para eu cair na real, me arrepender e assistir a Deus fazer os seus milagres. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o provedor das nossas necessidades. Detalhe, necessidade é diferente de desejo, tá bom? Não sei se você lembra. Necessidade é comer, beber, se vestir. Pode ter o seu desejo satisfeito? Lógico que pode. Deus quer fazer isso, vive fazendo. Só que Ele quer fazer mais ainda, e a gente não deixa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? Tudo isso que a gente vive se preocupando. O que eu vou comer, onde que eu vou morar, e o carro que não vem, e a roupa, e não sei o quê. E a gente não dá oportunidade, porque a gente busca primeiro as coisas, e depois quer que Deus quebre o galho. Coisa que eu fiz. Por isso que eu falei, eu posso falar sobre isso de cadeira, porque eu cansei de fazer isso. E de vez em quando ainda faço. E só a graça e a misericórdia de Deus para cobrir isso e para me dar uma nova chance. Por isso, diz Paulo em 1 Timóteo, tendo que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Deus quer com isso também que a gente pense num estilo de vida mais simples, mais condizente com a sua palavra. Deus nos dá posses. A riqueza e a honra vêm de ti. Acabamos de ler isso em 1 Crônicas 29. A riqueza e a honra vêm de ti. Tudo vem de ti, termina o versículo. E se a gente tiver essa consciência, irmãos, se a gente tiver isso como nossa verdade diária, dá para descansar. Não precisa mais sair lutando para conseguir as coisas, porque é dele que vem. Também não é para ficar em berço esplêndido, na sombra do coqueiro, esperando cair tudo do céu. Mas é por isso que eu, logo no início, falei, é a gente entender qual é a minha parte e qual é a parte de Deus em tudo isso. A minha parte é trabalhar, é investir minha inteligência, investir o meu esforço, o meu sacrifício, na certeza de que Deus vai fazer a parte dele. Quantos carros aí com aqueles adesivos, né? Deus é fiel. Falta uma palavrinha assim embaixo. E eu? Lógico que Deus é fiel. Ninguém precisa falar isso. Ninguém precisa declarar tanto isso. O que nós precisamos declarar é que eu sou fiel. Ou tento ser fiel. Porque Deus ser fidelidade é parte do caráter dele. Ele é isso. Ele pratica isso. E já deu muitas provas para nós disso. O tema é, será que eu tenho sido fiel? Será que eu tenho sido esse administrador fiel? Mas da mesma forma que Deus dá, Deus também tira. Jó diz, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. E então prostrou-se rosto em terra, em adoração, e disse, saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia ir embora agora, não preciso nem falar mais nada. Deus dá e Deus tira, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Se você ainda não tem aquilo que você está esperando, continue esperando. Porque pode ser que Deus dê, na hora dele, da maneira dele. E pode ser que um dia Ele vai falar para você, não vou te dar, porque eu sei que isso não vai fazer bem para você. Ele é fiel ao nosso bem-estar. Ele é fiel para satisfazer as nossas necessidades. E às vezes, de quebra, satisfaz os nossos caprichos e desejos, se Ele sabe que isso vai fazer bem para nós
e vai redundar em bênção para o reino dele. E qual é a nossa atitude, então, diante de um Deus assim? Que agora a gente viu quem é Deus, né? Que Ele dá, que é proprietário, que é o doador. E o que é que eu faço diante de um Deus assim? A nossa parte é ser mordomos bons e fiéis. Ah, mas Pedro, eu já escutei isso tantas vezes, e vai escutar tantas vezes quantas forem necessárias, até que a gente faça disso um estilo de vida. Até que a gente vista essa camisa e não precise constantemente cair, escorregar e entrar numa derrota financeira porque não obedecemos a palavra de Deus. Ora, o que se requer desses encarregados, mordomos, é que eles sejam fiéis, diz em 1 Coríntios 4:2. E nas Escrituras, o mordomo tem essa figura importantíssima. Talvez mordomo nos nossos dias hoje não seja uma palavra tão bem utilizada ou que expresse na sua totalidade o que significa ser mordomo, mas é ser gerentes das coisas de Deus, é ser administradores das coisas de Deus. Lá na empresa onde eu estou, eu cuido de uma área e a gente tem um orçamento, a gente chama de budget. A Mariana está aqui comigo, ajuda a gente a cuidar do budget lá da área. E é bastante dinheiro. E eu, junto com a equipe, tenho que administrar. Eu não posso sair, porque tem 100 mil reais sobrando, sair gastando onde eu bem entender. Porque o dinheiro não é meu. Eu preciso prestar contas dele. E a empresa é administrada dessa maneira, como a nossa vida é administrada dessa maneira. Os bens continuam sendo de Deus, propriedade dele. E eu não posso pegar um trocadinho e gastar onde eu bem entender, porque o dinheiro não é meu. E Deus sabe que tem coisas que a gente tem que fazer que são parte da nossa necessidade. Pagar luz, pagar telefone, pagar água, comprar comida, comprar roupa, isso faz parte. Também não é para espiritualizar ao máximo e falar, posso comprar um pãozinho, Senhor? Ele sabe que você precisa comer pão. Sabe que precisa passar uma manteiguinha no pão. Entendeu? É saber qual é o nosso papel. A nossa atitude diante de um Deus desse tem que ser uma atitude de gerente, de administrador, que depois vai prestar conta a esse mesmo Deus sobre aquilo que nos chegou à mão. E outra coisa que tira a nossa meritocracia. Na parábola dos talentos, Deus distribuiu talentos em quantidades diferentes. Aí o que recebeu um... mas por que o outro recebeu 5? Não sei, Deus é soberano, esse negócio é dele. Cuida do teu 1, igual o outro vai cuidar dos seus 5, porque é sobre isso que nós vamos dar conta. É sobre isso que nós vamos dar satisfações ao dono de tudo. Salmo 8:6 fala sobre o homem e sobre essa nossa... É um poder também, irmãos, essa nossa responsabilidade e autoridade. Tu fizeste o homem dominar sobre as obras de tuas mãos e sobre os seus pés tudo puseste. Nós somos administradores de tudo que Deus criou. Olha a responsabilidade. E é isso que Deus quer escutar de nós. Eu tomo a minha tarefa, absorvo aquilo que eu tenho que fazer, assumo a minha responsabilidade e pode descansar, Senhor, porque aqui eu vou administrar direitinho. O que Deus requer desses mordomos e administradores? Fidelidade em todos os recursos. Não somente sobre os 10%, mas sobre os 100%. Essa é outra coisa que é bom a gente sempre esclarecer. Infelizmente, no meio cristão, o tema dízimo é muito deturpado, né? E tem gente, o pastor acabou de falar aqui, que acha que vem aqui e paga o dízimo. Ó. Tá aí, ó, tá pago, hein? Agora os 90% é meu. Lembra da espada fora da... Tem gente que se comporta assim. Bom, tem gente que nem o dízimo, né? Já toma conta do 100% e fala, bom, eu vou cuidar da minha vida do jeito que eu bem entender. É um princípio bíblico gostoso, irmãos. Dizimar e ofertar. E eu asseguro para vocês, por experiência própria,
que tenho colhido muitos frutos, pela graça de Deus, não porque eu sou fiel, mas pela graça de Deus, de poder participar da obra missionária, poder participar da vida da igreja de maneira integral, financeira, e ver de novo Deus e assistir Deus trabalhando nas coisas e na retaguarda. Acabei de contar para vocês a experiência que eu tive de estar envolto em dívidas e a solução de Deus foi me tirar daqui e resolveu o problema. E poderia contar muitas outras aqui. Aqueles consórcios que você começa a pagar lá atrás, não consegue pagar, esquece, larga para trás. Quando você está precisando, vem uma cartinha, olha, você tem X tal para receber daquele consórcio que você começou faz 5, 6 anos. Coisas assim acontecem, que me envergonham e que me ajudam a mudar a minha atitude, para que eu realmente possa cumprir o chamado de Deus nessa fidelidade. Então, participem, irmãos. Esse recurso não é seu, esse recurso é de Deus. E é para sustentar a sua obra, é a coisa mais importante no mundo. E vou dizer uma coisa para vocês, Deus não precisa desse dinheiro que você está segurando, porque é dele, e Ele vai arranjar de outra maneira. O que é ruim é que a gente perde a chance gostosa de participar da obra dele. A hora que a gente vê um missionário aqui, e escuta o testemunho dele e fala, poxa vida, que legal, além de orar por ele, eu também posso participar do sustento financeiro dele. Pastor Cornélio me veio aqui agora à mente, passando N dificuldades lá. Como é gostoso a gente poder olhar para aquele ministério e falar, além das nossas orações aqui, eu também sei que parte da minha oferta missionária está indo lá para ele, para o sustento dele. O Gui e a Marina acabaram de regressar lá para o Sudão do Sul. Também, que gostoso a gente poder falar, olha, estamos ajudando. Por isso, o privilégio é nosso. Porque Deus não precisa, Ele tem tudo. Se não é por A, Ele vai conseguir por B. E que o A sejamos nós, em nome de Jesus. Fidelidade no muito e no pouco. Na parábola dos talentos a gente viu, não importa quanto a gente recebe. O que Deus espera de nós é essa fidelidade com aquilo que Ele deu para nós administrarmos. E isso é para tirar também aquelas perguntas que a gente faz. Escuta, por que eu não tenho mais? Por que o meu emprego não pode ser melhor? Pode até ser melhor, eu não sei. Mas o foco não é esse, o foco é o doador. Ele vai te ajudar, ele vai mostrar os caminhos, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua situação financeira. Ao participarmos disso de uma maneira gostosa, fiel, nós é que estamos em festa. E a gente vai dando a importância para o dinheiro que ele merece, que é o domínio de Deus. Não sermos mais dominados por essa mentalidade, por esse sistema econômico, mas deixar Deus fazer do jeito dele. E o mais gostoso, usar a minha vida para fazer esse plano acontecer. Alguém disse uma vez, o importante não é aquilo que eu faria se eu tivesse $1 milhão, mas o importante é aquilo que eu estou fazendo com aquilo que Deus tem me dado. É sobre isso que a gente está falando. Fidelidade nas pequenas coisas. Deus também quer que a gente seja fiel no pouco, e quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Por isso Ele falou, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Olha o seu filho, e olha como ele cuida das coisas. Eu tenho feito isso em casa com a Tel, com a Ana Emília e o Isaac. Nós somos desafiados também a passar essa visão para os nossos filhos. Cuidar da bicicletinha, cuidar do carrinho, cuidar do brinquedo, cuidar dos cadernos, cuidar dos livros. E a gente vai estar formando uma turma de gente responsável, de gente que entende que está aqui para servir, não para ser servido. De bons mordomos, de bons administradores. Deus nos chama para isso também. Hudson Taylor disse, coisas pequenas são coisas pequenas, mas a fidelidade em pequenas coisas é uma grande coisa. Fidelidade com as posses dos outros. Está aí.
Por causa do meu trabalho, irmãos, eu viajei muito, várias partes do mundo, do Brasil. E aí tem aqueles hotéis que você chega, principalmente na Europa, Estados Unidos, e aí tem lá, se você quer ser amigo do meio ambiente, você pendura a sua toalha depois que você usa. Não sei, talvez alguns aqui já tenham visto. No Brasil já tem isso bastante também. O que significa? Significa que você está economizando, está sendo zeloso com os recursos naturais, porque é outra coisa também que a gente não fala muito na igreja, né? Papo de ecologia, está meio xiita, né? O cara não quer encaminhar por isso. Mas nós também somos convidados a cuidar do meio ambiente, cuidar dos recursos. E esse mesmo cidadão que pega a toalha depois de uma usada e joga no cesto para lavar de novo, e em casa usa 3, 4, 5 vezes a mesma toalha. Aí o cara aluga o carro, não está nem aí, é valeta, é lombada, raspa a roda, não sei o quê. O dele, ele fica sábado à tarde assim, ó, lustrando a roda assim, sabe? Se você é desses, lembra que o carro também não é teu. E que o mesmo cuidado que a gente dá para aquilo que a gente acha que é nosso, a gente também dá para as coisas dos outros. Isso é fidelidade de administrador e de bons gerentes. Estamos caminhando para o final. Dívidas. As dívidas, em algumas partes da Bíblia, são consideradas como maldição. E eu não queria entrar nessa polêmica aqui, mas eu só queria que a gente fosse convidados a pensar no que é que nós estamos nos endividando. Porque a dívida, no coração dela mesmo, ela pode dar a ideia de que a gente controla o nosso amanhã. E a gente não tem muito controle sobre esse amanhã. Tiago fala muito sobre isso, né? Que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, amanhã eu vou para tal cidade. Ele fala, olha, se Deus quiser, você vai fazer isso e aquilo. Mas, em princípio, cuidado com as dívidas. Isso é um tema, eu sei, bastante polêmico, mas a grande maioria dos estudiosos desse assunto creem, por exemplo, que uma dívida para a compra de uma casa, para a compra de um bem durável, ela é entendível, aceitável, mas é que a gente tem se metido em tantas dívidas que nos levam à bancarrota, que se a gente não tiver esse controle, a gente quebra esses laços da bênção na nossa vida. E a dívida também pode negar uma bênção de Deus, pode negar uma oportunidade para Deus, para a gente cuidar das nossas coisas. Os benefícios da fidelidade, ela forma o nosso caráter. Enquanto a gente estiver subentendendo que a gente acha que faz a vontade de Deus, a gente pode estar indo para a ruína. Mas quando nós submetemos a nossa vontade, à vontade de Deus, as nossas finanças, os recursos, fica mais tranquilo da gente deixar ser moldados por esse caráter divino. A fidelidade também gera contentamento. Por quê? Porque eu sei para quem que eu estou sendo fiel. Eu conheço esse Deus. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Sei que Ele está mais interessado em mim do que eu mesmo. E quando eu entendo isso, quando o Espírito de Deus me faz entender isso, eu posso me render e viver contente, sabendo que aquilo que eu tenho era para eu ter mesmo. E se vier mais, é por graça dEle. E nunca nos esquecendo, sempre perguntando, ok, o Senhor está me dando mais, para que é? Um pouco para mim, um pouco para a tua obra, um pouco para isso, um pouco para aquela outra causa. E a gente parar também de perguntar, a gente é muito espiritual na hora de ofertar, né? Alguém pede uma oferta e fala, eu vou orar por você e depois eu vou ver o que Deus me fala. Na hora do celularzinho lá, da tecla verde e vermelha, a gente não ora para ninguém, vai lá e compra, né? Então, o que Deus está nos falando aqui é o seguinte, gente, presta atenção no que vocês estão fazendo. Porque, na verdade, eu quero participar de tudo. Eu quero que vocês estejam contentes e façam outros contentes. Então, não precisa ficar procurando onde é que eu vou investir, uma oferta, um missionário. Aonde a gente está aqui é a maior prova e é o maior sinal de Deus na sua vida.
A gente compartilha aqui N necessidades do instituto, do albergue, necessidades missionárias, necessidades da igreja. Está aqui, ó. Não precisa sair para procurar. Certo? E com isso, irmãos, eu queria terminar convidando vocês, nesse sentido, a buscar a vontade de Deus na sua vida, a se render a essa visão, a declarar como Paulo declarou, né, que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E não se esqueça, irmãos, Deus sabe do que você necessita. Não tenta ensinar para Deus o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. E com essa visão que a gente compartilhou agora um pouquinho, dá para sair das dívidas, dá para gastar com sabedoria, dá para economizar para projetos futuros, pessoais e da comunidade, e dá para ofertar ainda mais para que realmente Jesus volte. Se esse é um projeto importante, irmãos, nós precisamos investir nisso. Mais pessoas precisam conhecer quem é Cristo Jesus. E Deus está atrás de mordomos excelentes. Deus está atrás de gerentes excelentes. E eu vou terminar com uma frase que eu compartilhei lá na empresa com um grupo de líderes que a gente ministrou um workshop sobre excelência. E é um texto de Aristóteles. Ele diz assim: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, é um hábito. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, é um hábito. Então, que nós sejamos convidados a sermos gerentes, administradores e mordomos excelentes, para a honra e para a glória do Senhor.